Olá, olá, tudo bem? Aqui é Lu Heimann, do Viver e Contar, e hoje eu vim conversar um pouquinho mais com vocês, aproveitando esse dia lindo, sobre essas energias de passagem do começo para o meio da primavera, que a gente está vivendo no momento. Ontem, Sol entrou em Escorpião, estamos ainda na lua cheia da alunação de Libra. Então, a lunação é sempre o ciclo lunar, começa na lua nova, nós estamos na lua cheia. E esse ciclo lunar está sendo regido ainda por Libra, que é o signo que abre a primavera. Com o Sol entrando em Escorpião ontem, a gente começa devagarinho a entrar na parte que aprofunda essas energias da primavera. Libra é o cardinal, o que começa, Escorpião é o fixo, que estabiliza as energias dessa estação da primavera, estabiliza e aprofunda esse aprendizado, né? Ele fixa, como ele é o signo fixo, ele fixa esse aprendizado, essas energias, né? E a gente vai viver com mais profundidade, sentir mais isso mesmo quando a gente entrar na alunação de Escorpião, que é a próxima lua nova. Aí Sol e Lua estarão no signo de Escorpião. Ontem, junto com essa entrada do Sol em Escorpião, nós começamos também uma nova onda encantada, que é a do Caminhante do Céu, magnético vermelho. Toda vez que a gente tá numa onda encantada vermelha, a gente começa um castelo de destino novo. Que é uma onda encantada, é um ciclo de 13 dias. Pode ser 13 dias, pode ser 13 meses, que é um ano inteiro dentro do sincronário das 13 luas. Podem ser 13 anos, podem ser 13 décadas. Tudo são fractais, né? Assim como um dia pode representar um mês, um ano, uma década, né? Enfim, em um grão de areia está contido o deserto inteiro e vice-versa. O castelo de 52 dias, ele junta 4 ondas encantadas sempre. Então, assim como a gente tem sempre uma sequência de cores que vai do vermelho, passa pelo branco, passa pelo azul e daí o amarelo, o vermelho inicia, o branco refina e aperfeiçoa, o azul transforma e o amarelo amadurece e colhe. Esse castelo que se chama é um período que junta 4 ondas encantadas, uma vermelha, uma branca, uma azul e uma amarela. Então toda vez que a gente entra numa onda encantada vermelha, a gente começa um castelo novo. Ontem entramos no castelo branco que refina e aperfeiçoa, junto com essa entrada do Sol em Escorpião. Já indo para esse momento onde a gente fixa o aprendizado da primavera, as energias da primavera que falam de crescer para a vida. Quando a gente sai do inverno, o inverno é dentro, né? É total recolhimento, é o útero onde a gente fala da nutrição, ligado à mãe, ligado ao pai, que é leão, e virgem é o filho, é a semente que brota para a vida. E em Libra, quando a gente entra na primavera, ele floresce, né? Ele rompe a terra, começa a crescer para a vida e encontrar outro. Libra é a balança, né? Então sempre são 2. E Libra fala de justiça, é regida por Vênus, que fala do encontro com o outro, fala das relações, né? E do valor, do meu valor e do valor do outro. E aí em Escorpião é o momento onde a gente aprofunda isso, né? Libra fala do relacionamento naquele sentido de romance, né? A Vênus que se apaixona, a deusa do amor, da arte, da beleza. Aí quando a gente chega em Escorpião, que é regido por Plutão e por Marte, é como se essa relação tivesse ganhado, como se não, essa relação ganha seriedade. A gente junta os trapinhos, a gente casa, não precisa ser de papel passado, mas a gente assume um compromisso, assume um contrato, se comprometendo com algo em profundidade e intensidade. Aí é que são elas, né? E aí é o momento que a gente passa
por esse fixo, o lugar mais profundo. Escorpião é regido pela água, e são as águas mais profundas e escuras. Fala daquilo que a gente mantém escondido, e quando a gente pensa em Plutão, é o deus da morte, é o Hades. Vai falar de morte e de transformação, né? E das nossas sombras, daquele nosso lugar mais escuro. Daquelas coisas que a gente conscientemente esconde ou mantém na intimidade, né? Mantém bem sob controle. Nesse momento em que a gente entra em Escorpião, abrindo essa onda encantada do caminhante do céu, que abre também o castelo branco que refina, né? Caminhante do céu, o arquétipo dele, ele é um arquétipo parecido na astrologia com o Sagitário, porque ele fala de explorar espaço e vigilância. Então é se abrir para esse grande que existe além de nós, né? O espaço vai muito além do meu, do aqui, do agora, né? Do que eu tenho só aqui ao meu redor, né? E é a mesma energia de Sagitário e de Júpiter, que expande, que vai para o alto, que vai para as estrelas, que vai para o estrangeiro, que vai muito além das minhas fronteiras. Nesse momento nós temos tanto Marte quanto Vênus em Sagitário. E a Vênus justamente é a regente de Libra, que abriu a primavera, né? Que é a regente do ano também. E Marte é um dos regentes de Escorpião, né? Então nós temos a deusa do amor e o deus da guerra juntos no mesmo signo, que fala de crescer, de expansão, de ir muito além, né? É muito otimista, é o grande filósofo, é onde estão as nossas crenças também, a religiosidade, a espiritualidade, as leis que nos regem e que vêm de um lugar muito maior que nós, aquilo que a gente acredita, né, que nos rege como algo maior. Isso é muito pessoal, né? Mas essa expansão toda, nesse momento onde o Sol está em Escorpião e a Lua vai começando a minguar, daqui a pouco vai estar minguante, e quando ela chegar nova lá em Escorpião, essa expansividade toda, ela vai para dentro, na verdade, né? Esse caminhante do céu e esse momento de primavera para aprofundar as transformações que as nossas relações estão pedindo, né? Para mim, assim, no meu sentir, fala muito de aproveitarmos esse momento para expandir para dentro, né? Essa exploração do espaço é a exploração do espaço interno. Daquilo que a gente percebe nesse momento que precisa de ajuste, né? Quando a gente cruza as informações da nossa mandala da astrologia, que são 12 casas, né? Aquele simbolismo do mapa astral com 12 casas, e cruza isso com as informações da nossa onda encantada de nascimento, que são 13 lugares, né? A onda encantada são 13, mas quando a gente cruza isso, né? Que foi como eu aprendi com a Manuela Tretel, o tom 1 da onda encantada vai na casa 1, tom 2 da onda encantada vai na casa 2 do mapa astral, né? Tom 3 na casa 3 e assim vai. Escorpião rege a casa 8, perdão. É esse lugar mais íntimo, né? Dentro da onda encantada, o tom 8 fala justamente de integridade, de buscarmos a integração das nossas partes, né? Integrar, modelar, harmonizar. Modelar é uma das palavras, né? A gente modelar significa fazer ajustes, né? Aparar arestas, para mim vem muito assim como aparar arestas. Quando a gente modela alguma coisa, a gente ajeita, a gente dá forma naquilo, a gente modifica a forma, a gente ajeita, né? Integrar significa sermos íntegros, juntar as nossas partes. Pensando que nós estamos falando de Escorpião nesse momento, para mim integrar sempre traz muito essa questão de integrar luz e sombra, de integrar todas as nossas partes, trazer junto o lado escuro que a gente tem, né? Nesse momento, dentro do Sincronário das 13 Luas, nós estamos no mês 4,
esse tom 4 vai casar com a casa 4 dentro do mapa astral. Casa 4 é a parte mais embaixo do mapa, é regido por Câncer, e a Lua vai falar da nossa segurança, mas da nossa segurança emocional, da nossa intimidade, das nossas raízes. Mas a intimidade é aquilo que é a minha casa, as raízes da onde eu venho, o útero da minha mãe, a minha ancestralidade, aquilo que me nutre, aquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto, né? Essas raízes que precisam encontrar segurança emocional e se sentirem amadas, para daí ter coragem e força para crescer para o mundo. Casa 10 é o ponto mais alto, regido por Saturno, e é o lugar de Capricórnio. Quando a gente está para fora e constrói para o coletivo, né? É o que para nós significa sucesso, é o nosso trabalho, a nossa profissão, aquilo que a gente veio conquistar, a montanha que a gente veio subir, né? Mas aí percebam que 4, que é onde a gente está agora, né, no mês 4, é o autoexistente, que vai falar da forma, né? É o quadrado, 4 é quadrado. Aí a gente estabiliza nesse quadrado. Aí a gente vai caminhando, né? Vai para o 5, que fala do nosso poder pessoal, leão, o nosso brilho, nosso palco. 6 é o nosso serviço, nossa saúde, é aquilo a que viemos servir nessa vida, o nosso trabalho, né? Quando a gente chega na 7, casa 7 é a casa oposta ao ascendente, né? Ascendente é 1, Marte. Descendente, casa 7, é 7, Libra. Então é eu sou e o outro é. Então isso aqui é uma oposição, né? É como se fosse um cabo de guerra também, né? Aí a gente passa, e estamos passando por isso dentro da primavera, né? Saímos do eu aqui, passamos por essa estabilidade, chegamos aqui no 7, encontramos o outro, nos apaixonamos, percebemos que nós não somos sozinhos e que a gente no fundo busca sempre essa troca, encontrar o nosso espelho, encontrar a nossa cara metade, encontrar o amor, aquilo que faz sentido, né? E aquilo que faz sentir. Quando a gente passa por essa casa 7, né? Já nos apaixonamos, encontramos o outro, encontramos nossas parcerias de trabalho, inclusive. Nessa casa 8, e nesse tom 8, a gente percebe que quando a gente está fazendo as coisas na prática, vivendo a vida na prática, no cotidiano, né? A coisa não é bem assim como a gente imaginou, como a gente planejou. Que no decorrer do dia a dia, as melancias vão se ajeitando na carroça, né? Mas que a gente precisa encontrar o nosso lugar dentro dessa relação. Quem sou eu? Quem é o outro? Qual é o meu espaço? Qual é o espaço que eu preciso? O que eu tenho para dar? E qual é o espaço do outro? O que ele tem? O que ele precisa, né? E aí, quando a gente chega ali em Escorpião, casa 8 e esse tom 8 de integrar, é a gente perceber que para a gente conseguir viver de forma harmônica e a gente de fato conseguir chegar nessa casa 10 lá em cima e construir algo que tenha valor nessa vida e buscar esse nosso lugar ao sol, que é sucesso, a gente passa por um lugar de sombras antes. A gente passa por levar junto essa nossa sombra. A gente passa por precisar iluminar esse sol, né? Que ilumina esse lugar mais escuro lá embaixo. E perceber que existe um poder muito grande nesse lugar interno. E que ele pode ser muito destrutivo, tanto para mim quanto para o outro. Nós estamos falando de Marte e de Plutão, né? Que rege no Escorpião. Mas ele também, quando eu sei usar esse poder de transformação e de luta, que é Marte, transformação é Plutão, Marte fala de força de vontade, é o nosso guerreiro interior. Quando eu percebo pelo que eu estou lutando e percebo o que de fato tem valor para mim, o que eu preciso, e eu consigo ajeitar essas melancias da carroça para que o outro consiga fazer isso com a vida dele também, quando eu permito e quando eu me dou conta de que na verdade o outro não vem para me completar,
O outro não tem que me dar nada, assim como eu também não tenho que dar nada. Porque no fundo, nós somos grandes espelhos, né? Uns dos outros. Mas eu só consigo me sentir plena e realizada quando eu encontro isso lá dentro, quando eu resolvo essas minhas sombras ou quando eu aprendo a conviver com elas. E consigo perceber quais são os ensinamentos que elas têm para mim, né? Esses limites, essas coisas que doem, as feridas que o outro vem e cutuca em mim, as reações que eu tenho a partir dessa intimidade, quando eu percebo que o outro veja a minha vulnerabilidade, os meus medos e as minhas feridas, e quando eu mostro isso sem medo. Com a certeza de que o outro é só mais alguém como eu e que eu sou o outro também, né? E quando a gente consegue olhar para isso com mais clareza e entender com mais profundidade, a gente sai desse lugar interno depois, quando chegar lá em Sagitário, Sol e Lunação em Sagitário, vai para fora e expande, né? Cresce para cima, né? Cresce para fora, percebendo que quando a gente aprende que o outro e a vida não vem para preencher um vazio, mas sim vem para somar, quando a gente consegue somar, isso expande e cresce muito mais. A nossa vida, o nosso trabalho, tudo expande e cresce muito mais. Quando a gente coloca no outro esse peso de que ele precisa preencher um vazio que eu tenho, Escorpião, quando a gente vai para essas profundezas, normalmente é esse lugar de morte, né? O que morre abre espaço. Essa Vênus e esse Marte em Sagitário que querem expandir, crescer e ir em busca do novo. O caminhante do céu vai em busca do novo. É me abrir para o novo. É me abrir para a verdade do outro, a verdade que existe muito além de nós, as possibilidades que o espaço e a vida têm. Mas isso só vai encontrar um lugar fértil, um lugar para me agregar, um lugar para me auxiliar a crescer, se tiver espaço para isso. E para ter espaço, a gente passa por esse lugar de morte. A vida passa por ciclos, né? E a riqueza toda tá em a gente aprender a lidar com a morte, aprender a lidar com a transformação, aprender a sair desse lugar onde a gente julga demais, tanto o outro quanto a nós mesmos, né? Onde a gente se agarra e se apega tanto a esse lugar seguro e bonito e agradável e fofo e romântico, sem perceber que na verdade tudo um dia tem fim, tudo um dia passa por um lugar onde termina, onde vai embora. E a gente tem medo desse novo, né? Por isso que é tão difícil lidar e falar de morte. E a morte, na verdade, não é um fim, ela é só justamente uma transformação. Nada se cria, né? Tudo se transforma. O convite nesse momento é justamente esse, assim, que pra gente se permitir ir para as nossas profundezas, jogar luz sobre esse lugar mais escuro, perceber que todos somos esse lado escuro, todos temos um lado escuro, e que quanto mais a gente permitir que esse lado escuro nos diga, nos conte sobre o que nós temos, sobre o que existe nessa escuridão, mais íntegros nós seremos com nós mesmos. E mais fácil será, inclusive, conviver com o outro. Mais fácil será mostrar a nossa vulnerabilidade, a nossa humanidade, e mais fácil será permitir que o outro nos mostre a dele. Para que aí encontre soma, encontre uma força conjunta, né, de valores. E grandes transformações podem acontecer a partir disso, tá bem?
que eu queria trazer hoje é isso. Eu trabalho com mapa astral, né? Esse mapa astral híbrido que junta a astrologia tradicional e a cosmologia maia, sincronário das 13 luas e Tzolk'in. Trabalho também com tarô e com Aurora Healing, que é uma energia de cura e de equilíbrio trazida para nós pelas auroras, as luzes das auroras boreais e austrais, né? É uma terapia nova canalizada pela Renata Barreto, uma grande amiga, e que eu a partir de agora disponibilizo também. Está bem? Se sentir que posso te ajudar em algum momento, só me chamar. Beijos e até mais!